Fala, senhoras e senhores concurseiros de plantão, mais uma vez com vocês, professor Ale Oliveira. Já adianto, não farei cortes nesse vídeo. Se houver algum erro, nossos colegas nos desculpem, mas vamos seguir aqui direto para o nosso propósito. Olha só, nós falamos no meu primeiro vídeo que eu deixei para vocês aí no nosso canal sobre o artigo 1º da Constituição Federal. Vamos continuar a falar sobre esses artigos. Agora eu vou falar sobre o artigo 2º, 3º e 4º. Vamos aí arrematar esses 4 primeiros artigos da Constituição, que são de muita importância para você que está fazendo provas para os concursos de carreiras policiais. Então vejam bem, importantíssimo vocês conhecerem esses institutos, saberem a, as formas nas quais as bancas articulam esses artigos para cobrança nas questões, e principalmente você que está iniciando os estudos para os concursos de carreiras policiais, esse vídeo com certeza vai te apontar aí vários nortes, vamos dizer assim, vários caminhos para você iniciar e planejar os seus estudos. E você que já está estudando, com certeza tenho a plena consciência que somará nos seus estudos. Você que já está aí dia e noite labutando para alcançar a sua vaga na PM, para alcançar a sua vaga na Polícia Civil, para alcançar a sua vaga na Polícia Penal, na PRF ou até na Guarda Municipal. Pessoal, esse material, no meu primeiro vídeo, já tem a capa dele lá, é um material que eu formalizei, constituí, e essa aula, com certeza, deixada aqui para vocês, dentro do que vou falar neste material, vai somar aí aos seus estudos para qualquer concurso que você for fazer dentro das carreiras policiais. Bacana? Vamos lá? Então, nosso bate-papo, como eu falo, sempre digo aí para vocês, nas nossas redes sociais também deixarei aí esse conteúdo, mas segue aqui no nosso canal do YouTube que você terá essa aula completa. Pessoal, artigo 2º da Constituição. Um artigo bem pequeno, fácil de memorizá-lo, tá? Bem tranquilo. Você compreender a literalidade da lei. Por quê? Porque ele fala em palavras claras, literais. Não tenho que ficar rebuscando sobre esse artigo 2º nesse sentido literal da lei. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Bom, passamos aqui uma pontuação que eu falo em outras aulas, no meu outro material que eu tenho em slides, que aos juristas do comentário, abrir um parênteses para aqueles que já estão um pouco mais aprofundados nos estudos, que o correto seria, na escrita deste artigo, são funções da União. Porque o poder, ele é único, ele é um poder, que está lá no parágrafo único do artigo 1º, que nós já falamos sobre ele, eu comentei sobre isso. Mas, como está posto, positivado aqui, nós vamos tratar, então, são poderes da União, mas seria uma atecnia, uma forma não técnica da redação deste 2º artigo da Constituição, porque o poder é um, dividido em funções legislativa, executiva e do judiciário. Mas, para fins de prova, só um parênteses para você compreender, fazendo o link no artigo 1º que nós estudamos, são poderes da União, caiu assim na prova, é assim que tem que ser. Bacana? Independentes e harmônicos entre si. Vamos entender essa questão de independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Quando nós trazemos a teoria, qual que é a teoria que se aplica neste artigo 2º? Se você não sabe qual é a teoria da tripartição dos poderes. Ok? Se cair lá para você, o artigo 2º ele é composto pela teoria dualista, qualquer outro nome, não. Unitária, não.
é tripartição dos poderes. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto que nós temos que entender sobre uma questão teórica que pode ser cobrada dentro desse artigo. O demais, igual eu falei para vocês, literalidade do artigo, muito fácil de memorizar, não tem dificuldade alguma, mas temos que entender um pouco sobre ele, que dependendo do nível da prova, ou tipo de prova ou de banca, pode cobrar algo que vá um pouquinho além da literalidade. Vamos lá? Olha só, dentro do legislativo, executivo e judiciário, nós temos que as suas funções, até assim traz a teoria, são típicas e também são as funções atípicas. Então, o poder legislativo, executivo e judiciário, eles vão ter funções típicas e atípicas. O que seria funções típicas? Eu qualifico num sentido mais fácil de entender a vocês que estão assistindo a aula, pessoas que não têm noção alguma sobre o direito, que serão aquelas funções próprias, para ficar mais claro para você entender. Então, ou seja, que faz parte realmente, que é própria do legislativo, aquela função que ela é própria do executivo, que ela é própria do judiciário. Então, qual que é a função própria do legislativo? Nós vamos ver daqui a pouco, no outro quadro abaixo, neste material. É legislar e fiscalizar. O legislativo ele tem duas funções típicas. E o executivo, ele estará ali administrando de uma forma geral. E depois tem várias aulas sobre essa forma de administrar, sobre os sistemas e tudo mais. E o judiciário? Julgar, né? É o poder que o Estado tem de dizer o direito. É o poder jurisdicional exercido pelo poder judiciário. E as funções atípicas nós vamos entender no quadro abaixo, que são aquilo que não faz parte propriamente dito de cada um desses órgãos, mas eles exercem. Por exemplo, o legislativo, em determinado momento, seja por questões de lei e da Constituição, nós vamos ver daqui a pouco, ele também julga. É função do legislativo julgar? Não é função. Por isso nós falamos de atípico. É algo que foge à sua realidade, mas em determinado momento, por questões de lei, seja norma constitucional ou infraconstitucional, ele vai julgar ou ele vai também administrar. Assim, sucessivamente, o executivo também, ele vai julgar. Quando é que o executivo ele julga, por exemplo, os processos administrativos de demissão. É uma forma de julgar, de demitir um servidor público. E o judiciário também ele vai administrar, pode administrar suas férias, ele vai ter uma outra forma de ter as suas portarias. Vamos compreender melhor aqui no quadro abaixo, mas vamos entender aqui um pouquinho sobre a teoria. A separação dos poderes, trago para vocês, é um princípio que tem essa finalidade de evitar a arbitrariedade e o desrespeito dos direitos fundamentais. Então, eu já comentei na minha primeira aula, aqui no YouTube, que deixei para vocês, que o constitucionalismo, ele limita o poder. Porque outrora nós tínhamos o soberano, no qual ele fazia tudo. Ele julgava, ele legislava, ele também executava, era o administrador, e muitas vezes, ou praticamente sempre, não havia limites para esse governante, porque ficava todo concentrado sobre ele, ou nele. E assim, a tripartição dos poderes, ela vem, essa teoria aperfeiçoada por Montesquieu, ela traz o quê? Uma forma de dividir para que não haja, né, o império do poder exercido, ou seja, por qualquer um deles. Um vai fazer uma intervenção de forma que vai trazer um equilíbrio. Eu comentei também sobre a questão dos freios e contrapesos. Nós temos essa questão também, que é uma teoria americana sobre a forma de equilíbrio entre esses poderes. Mas vamos lá. E essa premissa é para o fato do poder político não estar concentrado em uma só mão. Então foi o que nós acabamos de explicar para vocês. E nós temos aí o real motivo de limitar, sombrear para vocês, limitar o poder do Estado ou por aqueles que o exercem. Isso é muito importante.
Olha o quadro aqui do artigo 2º, legislativo, órgão, função típica, fiscalizar e legislar. Então, o único que tem dentro da sua função típica duas funções ali, duas ações, ele vai tanto ser aquele que faz, né, de uma forma bem simplória para você entender as leis dentro de um processo legislativo, ele também fiscaliza. Nós vamos ver as questões de fiscalizar numa aula pontual que tem sobre, por exemplo, nós temos a lei orçamentária, então tudo isso passa pelo Congresso, essa fiscalização, um exemplo para você entender. E as suas funções atípicas que eu disse para vocês, que em determinado momento, por questões de lei, mandamento constitucional ou não, esses poderes, órgãos, eles vão exercer uma atividade que não é deles, mas autorizado eles vão praticar também. Julgar, por exemplo, o legislativo, crimes de responsabilidade. Olha aqui, função atípica. E administrar, por exemplo, férias, licença, promover cargos, tudo isso são questões administrativas que, se a gente fosse olhar no âmbito da administração, seria o executivo na sua função típica para fazer. Mas, pensa a demanda que seria. Então, nós temos que o legislativo ele vai fazer aqui uma função que não é propriamente dele, mas ele poderá fazer. Quero pontuar sobre a função do legislativo de julgar. Tanto que é importante quando nós aprofundamos sobre essa disciplina, sobre essa matéria, para uma prova que talvez cobra um pouco mais profundamente aí as questões. Julgar para o legislativo, nós temos um exemplo claro, que é o impeachment. Nós temos os deputados que eles fazem o juízo de admissibilidade quando há um pedido de impeachment. Esse juízo de admissibilidade, propriamente dito, se passar por um quórum qualificado, seria de 2/3 dos deputados, não quer dizer que será processado o presidente ou o vice-presidente da República, ou se os ministros de Estado tiveram o crime de responsabilidade vinculado. E qual seriam esses crimes de responsabilidade? Crimes políticos. Então a Constituição ela entende que crimes políticos devem ser julgados pelo legislativo, no âmbito político. E assim, recebido ou recebida a denúncia, passado pelo juízo de admissibilidade, olha só para vocês entenderem a importância dessa função atípica, dentro principalmente do legislativo. O Congresso, por meio do Senado, o Senado, ele recebe, poderá ou não processar e depois fazer o julgamento, que também será por um quórum qualificado dos senadores de 2/3. 2/3, assim como dos deputados, para impeachment ou não. Muito importante, muito importante. Outro detalhe que eu deixo já aproveitando, fazendo aqui já um misto para aqueles que estão iniciando nas aulas de direito constitucional, direito propriamente dito, para você que já está um pouco caminhando ali mais adiantado, é que quem é o presidente quando há uma denúncia política de crime de responsabilidade fiscal envolvendo o presidente, vice-presidente, enfim, dentro daquilo que preconiza a lei. Quem é o presidente? É o presidente do Senado? Não é. Quem vai presidir todo esse julgamento, é o presidente do STF. Isso é importante para saber, mas os votos serão dos senadores. Bacana? Pessoal, olha só, a aula aí para vocês que estão dentro do contexto de concurso, top 10, com essa aula vocês tiram muitas dúvidas para a prova de vocês. Mas vamos lá, executivo. Aí temos atos de administração, ele vai legislar, por exemplo, medidas provisórias, é uma forma que o executivo tem de fazer uma função atípica, que não é função dele legislar, mas ele pode, também conforme o artigo 62 da Constituição, e julgar, como eu disse para vocês, recursos administrativos, o PAD, o PADs, etc. E o judiciário? Sua função é jurisdicional. O que é uma função jurisdicional? Eu já comentei anterior aqui, iniciando a nossa aula. É o poder que o Estado tem de dizer o direito. Então, o Estado ele vai dizer o direito por meio de qual órgão?
do julgador, que no nosso caso é o Poder Judiciário. Mas o Poder Judiciário, aqui dentro da sua função típica, ele também exerce uma função atípica, que é, por exemplo, legislar os seus regimentos internos, que está autorizado pela Constituição, conforme o artigo 96, inciso 1, a linha A. Eles podem ter seus próprios regimentos internos. Não é legislar, não é constituir uma legislação, então é algo que não é típico, que foge à sua função própria, mas autorizado pela Constituição, nós vemos aí que o judiciário ele pode exercer também uma forma de legislar. E administrar também, como os demais, as suas próprias licenças, férias, também está fundamentado na Constituição, dentro do artigo 96. Pessoal, essa aula do artigo 2º, eu consigo trazer, né, com certeza aqui, para os nossos alunos que estudam comigo, algo muito mais profundo para as demais provas. Mas vou deixar para vocês aqui já esse recheio, já é um recheio importante para a sua prova, para você que está estudando para as carreiras policiais, e a Constituição Federal é tema que tem sido cobrado em todas as provas de segurança pública. Tanto é que na PMMG nós sabemos que não nos 2 últimos editais não tem direito penal, não tem penal militar, tiraram esses outros ramos do direito, mas constitucional, direitos humanos prevaleceram, bem como também a lei de introdução às normas aí brasileiras. Vencido o artigo 2º na nossa aula expositiva para você, vamos para o artigo 3º. Tranquilo, importante, muito cobrado, mistura, importante memorização. O que também você tem que entender, o que são objetivos? Coloque aí para você talvez substituir a palavra e ter um pouco mais da realidade sobre esse artigo, que é quando a nação, o Estado, o Brasil, no nosso caso, na nossa Constituição de 1988, tem que seguir ou traçar metas que são fundamentais, que são importantes. Dentro desse contexto, nós temos que aprender ou memorizar aqui tanto os artigos, mas também aprender alguns macetes. Vamos lá. Primeiro, qual é o macete para você não confundir previamente com o artigo 1º, nem o artigo 4º? Porque o artigo 2º nós falamos aqui é muito tranquilo, não tem como você confundir com o artigo 2º, mas o 1º e o 4º pode ser que você confunda. Primeiro, todos os incisos, você pode observar que eles começam com o verbo no infinitivo. Então, nós temos aqui, construir, garantir, erradicar, promover. Tudo isso aí são verbos, nós vamos observando aqui, que traz uma ação. Então, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização. Eu faço até uma parada aqui, porque erradicar, eu acho que a Constituição, ela trouxe uma ação muito difícil, porque é praticamente impossível você erradicar a pobreza e a marginalização, infelizmente. Desde que o mundo é mundo, nós sabemos que, infelizmente, há as pessoas que, mesmo que estejam num contexto de bem, num contexto que tenha tudo, por algum motivo elas acabam agindo às margens da lei, a marginalização às margens da lei. Mas quando vem para esse segundo ponto, e reduzir as desigualdades sociais e regionais, beleza, eu acho que também deveria, na opinião particular minha, reduzir a pobreza e a marginalização, porque erradicar é algo que, para mim, é uma utopia, é algo impossível. Mas, enfim, decorem aí, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais. Pessoal, tome cuidado, regionais. Eles costumam colocar locais, eles inventam outras palavras aqui
geralmente nesse finalzinho desse inciso 3 do artigo 3º. E ao final, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Artigo 3º. Não tem muito que nós falarmos, que se cobra muito essa literalidade da lei. Pode haver algumas mudanças nesse verbo, já teve provas aí de outras bancas que eles não deixam no verbo do infinitivo. Já fizeram ali umas mudanças, né? Mas importante é a memorização por causa disso. E aí, se houver uma mudança, um particípio, então você vai estar sabendo pelo menos as iniciais aqui dessas palavras. Mas nós temos o mnemônico. Tá aí para você memorizar o mnemônico. Olha só, conga, errou na prova. Então, o construir, garantir, errou, erradicar, na prova, né, promover aqui o bem de todos. Então, pessoal, tem um mnemônico, tem essa explicação para vocês. Tem então aqui objetivos, não confunda com os fundamentos da Constituição e nem com os princípios internacionais, que já são aqui o nosso próximo artigo. Deixei aqui um alerta, uma atenção, o restante da frase, lógico, é muito importante, que se você talvez pega aqui, ó, só retornando, construir, e aí o examinador, ele pega construir o bem de todos, ele pega parte do inciso 4 e coloca no inciso 1, já errou também, seria muita maldade, mas tem banca que, infelizmente, um nível de prova nesse sentido, fazer esses trocadilhos até de frases ou meia frase. É ruim, é péssimo esse tipo de prova, mas acontece. Então tem que ficar atento a tudo, memorizar também o restante dos incisos aí desse artigo 3º. Vamos lá, deixei para vocês aqui no material, quem quiser adquirir meu material, faça contato aí comigo. Cai a letra de lei, mas é importante que o aluno saiba, né, tanto as iniciais de cada artigo, como todo o inciso, como eu falei para vocês. Bom, a Carta Magna promove a promoção dos interesses de todos, sem preconceito. Isso é importante, né, como condição dos objetivos, objetivos fundamentais. Artigo 3º, objetivos fundamentais. Então, nós passamos aqui para esse momento que eu não vou fazer a leitura, porque fica até cansativo da nossa teoria, mas trazendo aqui, por exemplo, o exemplo sobre as questões de políticas públicas, quando nós falamos sobre reduzir as desigualdades. Então, nós temos aqui as políticas afirmativas de cotas raciais, de questões a tratar, desigualdades. Nós vamos ter essa meta alcançada dentro de um exemplo, que é o que nós falamos aqui no artigo 3º, inciso também 3º, que é erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais. Então, a meta do nosso país reduzir, e uma das formas que se utiliza são as políticas afirmativas. Estou dando um exemplo para vocês sobre as questões das cotas raciais, que é tornar esse sistema educacional mais justo e igualitário para todos. Vamos lá? O artigo 4º, princípios das relações internacionais. Também não confunda com os princípios dos fundamentos da Constituição, que é o artigo 1º. Vamos lá, os princípios das relações internacionais, o artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. São bastantes incisos, então é importante que você também memorize. E nós temos aqui a independência nacional, prevalência dos direitos humanos. Tome cuidado para não confundir com a dignidade humana que fala lá no princípio, no artigo 1º, que é prevalência dos direitos humanos. Não é a dignidade dos direitos humanos, que é um princípio fundamental da Constituição. A autodeterminação dos povos, a não intervenção
igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos. Aí vem falar sobre o repúdio ao terrorismo e ao racismo, com certeza, então isso é uma defesa internacional do nosso princípio, e a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Concessão de asilo político. Então nós concedemos asilo político àqueles que são perseguidos por uma questão política. Nós concedemos? Concedemos. A nossa Constituição ela traz concessão de asilo político àqueles que são perseguidos por questões políticas. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Pessoal, o que cai aqui, ou o que eles costumam fazer? Primeiramente, além de talvez trocar alguma coisa, né, tirar o prefixo "in" aqui, colocar dependência nacional, dignidade da pessoa humana, que não é um princípio internacional, intervenção aos estados. Então, algumas trocadilhos eles fazem, mas se você fazer uma boa leitura, memorizar isso aqui, não tem erro, você vai conseguir sobressair. Mas aqui, ó, fica um pouco mais complicado, porque eles colocam América do Sul. Às vezes eles podem colocar América do Sul. E aí, a gente passa batido. É um pouco mais complicado. Então, memorize que o parágrafo único do artigo 4º é sobre a América Latina. E eles podem colocar ali todo esse parágrafo e eles no meio aqui da frase, do próprio parágrafo único, eles colocam o quê? América do Sul. Então, não são, né, não é uma sociedade cultural dos povos da América do Sul, é da América Latina. Então, isso é importante que você saiba sobre esse artigo 4º dentro do parágrafo único. Deixei aqui até em negrito, né? Então, em geral, os examinadores das bancas, eles tentam confundir os princípios do artigo 3º, que são os objetivos, com o 4º, com o 1º, eles vão fazer essa mistura, tentando te confundir. O artigo 4º da Constituição Brasileira contém um único parágrafo, descreve, né, como eu falei para vocês, já expliquei, latino-americano, e aí eles vão tentar aqui, ó, América do Sul, deixei explicadinho, tenta não cair nessa cilada, tenta não cair nessa pegadinha. Você que assistiu a minha aula de grátis, como se diz, na brincadeira, né, gratuita aqui para você, de direito constitucional. Pessoal, vamos lá? Alguns exercícios, eu já fiz a questão 1 lá no outro vídeo. Vou passar para a questão 2, que fala aí, ó, 2023, bacana. Polícia Militar, Rio Grande do Norte, soldado. Vamos lá? Policiais militares músicos. Os artigos 1º a 4º da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, compõe título importante referente aos princípios fundamentais. Beleza, isso mesmo. A respeito deste tema, assinar a alternativa, com aquele pede aqui, correta. Garantir a independência nacional constitui um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Ó, pessoal, então ele colocou aqui para querer confundir, ó, garantir, como se iniciasse aqui num verbo no infinitivo, e aí ele já joga aqui independência nacional. Independência nacional é um princípio internacional. Nós acabamos de ver aqui no artigo 4º. Vou retornar aqui para vocês verem. Olha só, independência nacional. E aí o que ele me faz? Ele vai lá no artigo 3º e usa o verbo garantir. Só que aqui, ó, é desenvolvimento nacional. E ele tenta confundir você, aluno, candidato, falando o seguinte, ó, vamos garantir a independência nacional. Pela desenvolvimento nacional, acaba que essa palavra ela soa familiar. Constitui um dos objetivos fundamentais. Então, essa questão é até errada de todas as formas, porque ele misturou o artigo 3º com o 4º, igual eu falei para vocês. Não
tem nada a ver. Aí ele vem na letra B e diz: erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais constitui dois dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Pessoal, tudo certo até aqui, ó. Mas ela constitui o quê? Fundamentos? Não. Fundamentos é o artigo 1º da Constituição. Então nós acabamos de ver que essa erradicar aqui, ainda brinquei para vocês, né? Falei assim que é a minha opinião própria, que erradicar é algo que é uma utopia, né? Como que você vai eliminar a pobreza de um país, do mundo? Não existe, não tem jeito. Mas reduzir, sim. Só que é um objetivo, é o artigo 3º. Então essa questão está errada porque não é um fundamento, é um objetivo, é uma meta a ser alcançada do Estado que a Constituição ela impõe. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação da Organização dos Estados Americanos e de Nações. Olha só, essa aqui também é outra alternativa muito capciosa, porque ele vem tudo certinho. Falei para vocês sobre a América Latina, não confundir com a América do Sul, que eles podem trocar. Só que aqui, ó, eles colocam a mudança nesta palavra. Não é a formação da organização dos estados, é da comunidade. Vamos voltar no parágrafo único do artigo 4º para vocês confirmarem comigo aqui. Olha só, a formação de uma comunidade, comunidade latino-americana de nações. E coloca uma organização. Não tem nada a ver. Então, assim, são trocas de palavras que exige do candidato uma leitura incessante, né, processo de memorização para poder ganhar essa questão, porque é recorrente em provas. Então, pessoal, atentos, por gentileza, sobre também o parágrafo único nesse quesito aqui, ó, que é organização, pode trocar outra palavra, mas o que nos compõe parágrafo único lá no artigo 4º é a comunidade. É fundamento da República Federativa do Brasil, entre outros, a autodeterminação dos povos. Não. A autodeterminação dos povos, nós acabamos de ver também, ela é o quê? É um princípio. Opa, mexi aqui na minha câmera. Um princípio internacional. Ok? Mas sobrou então a letra E, com certeza é a correta. Vamos falar sobre ela. Os valores sociais do trabalho da livre iniciativa estão entre os fundamentos da República Federativa do Brasil. Exatamente. Faz parte lá dos fundamentos do artigo 1º da Constituição. Vamos para mais uma questão? Bora lá? Passar mais uma com vocês aqui. Essa questão 3, 2021, ela é da Marinha, mas um assunto que nos trata aqui para a polícia, para as carreiras policiais. De acordo com a Constituição Federal, a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento, ó, palavra aqui, fundamento, entre outros. Então, quando nós falamos sobre fundamentos, eu estou falando sobre tripartição dos poderes, artigo 2º? Não. Eu estou falando sobre objetivos da Constituição, artigo 3º? Também não. Então é importante você, mais uma vez, eu vou frisar sobre isso, observar o comando da questão. Tem gente que talvez faça questão até sem ler o comando. Tem que tomar cuidado. É o artigo 4º da Constituição, princípios internacionais, ou internacional? Também não. Nós vamos ver aqui, olha só. A prevalência dos direitos humanos. Ele é um fundamento? Não. Ele é um princípio internacional. A defesa da paz, artigo 4º, viu? A defesa da paz é um fundamento da Constituição? Também não. Artigo 4º, princípio internacional. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Ó, o verbo aqui saiu certinho, construir. Nós vamos lá para o artigo 3º.
erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. É o artigo 1º? É fundamentos? Não. Pluralismo político. Tá aí, pessoal. Questão, letra E, a nossa resposta dessa questão. Pessoal, prova 2021, quadro da Marinha, tenente, ó. Prova tenente, hein? Primeiro tenente. Questão para primeiro tenente da Marinha. Observem bem. Questão 2023, prova para Polícia Militar, certamente da carreira operacional, soldado e policiais militares músicos. Há alguma diferença para vocês sobre o conteúdo, sobre a cobrança? São bancas, olha só, diferente, nada a ver. Ó, outra banca aqui da Marinha, nada a ver, mas o conteúdo é este. Não tenho dúvida que vai cair na sua prova. Da PMMG, assunto a ser cobrado. Da PM de São Paulo, da PM do Rio Grande do Norte, que já foi cobrado, da PM do Amazonas, da PM do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, qualquer estado. Esse assunto ele é pertinente nas provas porque ele interessa às bancas e aos quadros de segurança pública, Polícia Civil de qualquer estado. Então, pessoal, pega essa dica aí, essa aula com vocês. Nós encerramos aqui nesse material de uma forma, lógico, não tão profunda, para umas aulas com mais tempo, mas realmente para você já ter aqui um super norte sobre essa disciplina e sobre a sua prova. Estamos aqui, professor Ali Oliveira. Seja o melhor como mentor, professor Alessandro Oliveira, sou eu. E nós vamos para frente, vamos para cima. O material está aqui, 169 páginas, várias questões, todo o conteúdo aí da PMMG, nesse caso aqui, mas essa aula, ela é pertinente, vocês viram aí, para todas as provas de carreiras policiais. Pessoal, muito obrigado. Deixo um abraço a vocês. Qualquer coisa, estou à disposição nas minhas redes sociais. O meu WhatsApp está sempre disponível. Pode verificar aí na bio. Pode entrar em contato comigo, dúvidas. E estamos juntos. Interesse é que vocês consigam galgar aí o tão almejado cargo e fazer parte da nossa tropa, da polícia militar ou da polícia civil ou da guarda municipal, da polícia penal, que são profissionais que exercem com muita maestria dentro das suas funções, dentro das suas atribuições constitucionais, a segurança e a garantia da sociedade. Um abraço, fique comigo, bora para cima!